Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Muito boa tarde, rádio ouvintes e internautas. 13 horas 11 minutos deste 21 de maio de 2015. Eu olhando essa data, a primeira coisa que me vem à cabeça é que alguém deve estar comemorando o seu aniversário de casamento hoje. Maio é o mês das mães e das noivas e certamente muita gente casou num 21 de maio quando ele caiu num sábado. Então, parabéns às pessoas que estão hoje comemorando o seu casamento e que mantêm o seu casamento. Isso também é muito importante. Na semana passada nós tivemos aqui a presença do Adão Cassiano, e o artesão Adão Cassiano e o advogado Norton Mota, e a gente fez uma promessa para os radiovintes que o programa teve uma boa repercussão, rolou um papo muito bacana aqui, e a gente não mexe em time que está ganhando, né? Então a gente resolveu propor já desde a semana passada voltar a conversar sobre, com o Adão em especial, algumas estratégias de expansão da De La Fonte Arte e Design, que é essa empresa muito legal aí que ele montou utilizando completamente materiais recicláveis. A gente vai, logicamente, recuperar um pouco da conversa da semana passada. Mas também falaremos sobre uma novidade que eu andei descobrindo aí, que é uma forma de se vender café rua fora, também muito legal. E a gente entrará no final do programa um pouco em relação à cultura de ódio e um episódio que ocorreu nessa semana, mas que também faz parte desse nosso cotidiano de rede social. Muito bem, Adão. Então, eu fiquei impressionado na saída do programa semana passada. O teu celular não parava de tocar. Tu estás muito bem relacionado, ou tem avisou todo mundo. Uma claque. Tem uma claque. Não. Não, na verdade, assim, eu acho que grande parte do andamento do projeto, de tudo que a gente está fazendo, vem dessa criação dessa rede mesmo, né? Uhum. Então tem uma galera torcendo, o pessoal tá lá, né? Acompanhou. O trabalho tem sido desenvolvido de forma a envolver as pessoas num nível, né, de entendimento maior. Isso leva tempo e tal, tu acaba criando laços. Né? E de participação, tu me disse que tem muita gente voluntária que vai... Isso funciona como uma terapia também, Adão? Dando boa tarde pro Norton. O Norton tá quietinho ali, tudo tranquilo? Tudo bem, eu tá, agradeço. É bom a gente repetir, né? Porque tava muito legal, né? Não, com certeza. Esse assunto interessante, como eu comentei semana passada, né? Coisas que servem também para alertar os rádio-ouvintes e até nós mesmos a importância daquilo que a gente descarta como uma coisa cotidiana, e alterar essa cultura é um desafio muito grande para todos nós, né? E daí, então, e a tua rede? Então? Por exemplo, em São Miguel, e aqui a gente viu algumas coisas que faz parte desse processo. Assim, a gente chamou o pessoal primeiro para conseguir a matéria-prima, né? Uhum. E daqui a pouco criou uma rede em São Miguel, que é um lugar que tem uma lógica completamente diferente, né? As ideias circulam de uma forma diferente lá e tal. E daqui a pouco a gente estava recebendo 2.000 caixas de leite no mês. Isso, então, espontaneamente as pessoas, isso é uma coisa, então, que a gente procura. Fizemos um trabalho no IESA no passado, que foi uma campanha, né, de arrecadação, que foi excelente, e juntamos 8.000 embalagens, que é a matéria-prima principal, hoje em 1 mês e meio. Então tu via no início das aulas ali as pessoas carregando sacolas de lixo cheias de caixas de leite e tudo mais. Quer dizer, aí que tu começa a perceber que o trabalho que tu tá fazendo, além da construção de um produto e tal, ou de uma marca, tu tá chegando junto na vida das pessoas. Porque assim, ó, eu mesmo lá no início disso tudo, tu juntar o lixo é uma coisa muito estranha, né? A gente falava aqui semana passada, eu guardo tudo. Eu acho que eu já nasci meio acumulador. Antigo. Não daqueles patológicos, né? Mas não chega muito longe. Então, o que acontece? Tu acaba... E ontem tu brincou no programa, né? Sobre o super cooler, vou puxar... Sim. Eu virei habitué agora, normal, né? Mais do que nunca. E se falava que as pessoas se apropriaram, construíram uma ideia a partir do seu cotidiano. Eu fiquei me perguntando em casa, eu digo, será que eu sou tão vinculado ao lixo assim? Que a gente acabou indo por aí e tal. Mas, na verdade, a acumulação, ela é uma coisa
que pode ser positiva ou negativa se tu for analisar, né? Quer dizer, acumular grana demais não é das coisas que eu acho... Tu falou ontem também, né? Sim. Vou puxar da questão da poupança de Santo Ângelo e tal. Quer dizer, o que adianta tu ter um monte de grana armazenada ali se isso não se transforma em resultados para a população, não se distribui renda, toda essa coisa, né? Mas aí a gente já está entrando em política. Basicamente, voltando para De La Fuente, então, temos um grupo de pessoas, né? Temos uma relação de trabalho diferenciada. Então, nunca foi uma empresa que tem o horário determinado e estabelecido. Sempre foi a ideia, e é um modelo de gestão que se tenta trabalhar também, em que tu tem uma liberdade para ir lá e desenvolver. Tu perguntou se é uma terapia. Para mim, é uma terapia. Né? Mas e esses que procuram para ajudar? A gente acabou fazendo não é nem é uma seleção natural, né? Como esse processo começou em São Miguel, o que acontece? A De La Fuente, num primeiro momento, acho legal, acho interessante reforçar isso. Em São Miguel, tu não tem um espaço público, né? Tu tem a praça, mas não se constituiu naquele local. Tu não tem um cinema, tu não tem um teatro. Quer dizer, a vida social ela é muito restrita. E é um lugar que eu brinco muito, assim, ó, em que as paredes todas têm ouvidos. Né? A experiência minha de quase 5 anos lá foi muito prolífica. Foi lá que surgiu a De La Fuente, eu sempre reforço isso. A minha ideia, quando eu fui para lá, era criar algo a partir das missões profundas, vamos dizer assim, né? Era começar algo lá no núcleo, na célula disso tudo, né? Que é a referência, aquela coisa. Porque isto aqui, esse trabalho, ele tenta responder uma pergunta, tá? Então ele tem um objetivo maior. Por que que ao longo dos últimos 30 anos sempre se falou em desenvolvimento nas missões? Sempre houveram discursos percorrendo, né, sendo vendidos o tempo todo, o turismo, isto, aquilo, mas nunca se conquistou nada de fato. Esse era meu incômodo, tu entende? Só uma parte, e até pedindo a participação do Norton, será que o conflito, será que esse conflito, porque as pessoas meio que escondem isso. São Miguel tem nos últimos anos, a partir dessa recolonização, ficou como sendo um espaço, primeiro pastoril, depois um espaço agrícola, com características inerentes a esse tipo de atividade. Pessoas com características inerentes. Será que todo esse apelo cultural e turístico que veio, que foi primeiro visualizado pelos que se interessavam em história, pelos preocupados com a preservação do patrimônio, uma espécie de um conflito de culturas. Eu vejo São Miguel assim, que é uma questão eterna. Está sendo eterna. A conversa, parece que as pessoas falam línguas diferentes. E aí se gera o conflito. Seja político, né? Por vezes ele se transforma num discurso político. Por vezes se tenta um espírito agregador, né? Então, colocando para isso, como que tu vê isso, Norton? E em seguida, tu diz para nós, Adão, o que tu enfrentaste, então, nesse sentido dessa luta pelo espaço? É uma questão cultural, uma briga entre culturas. Eu já vejo um sentido que não deveria de ser um conflito, mas sim uma união, uma conversa entre culturas. O ponto que tu começa a digladiar culturas, cultura... Mas agricultura, entra em coisa é intolerância, é aquilo que nós vimos pessoas externas a nós, outros países, e temos algum receio. Vemos a Europa, vemos os Estados Unidos como uma cultura perfeita, mas já vimos talvez uma cultura da Índia, uma cultura oriental como uma forma estranha, né? Então, a mesma coisa acontece ali. Falta essa tolerância. Falou a palavra principal, tolerância. O momento que nós tem que conscientizar, e a tolerância fazer parte da cultura daquele povo para aceitar o diferente, né? Seja uma própria
minha cultura, o meu modo de agir e tudo mais tem formas diferentes. Senão, fazendo o pensamento contrário, como é que seria o mundo se todos tivessem uma cultura única? Não tem. Entende? Então tem que conscientizar os intolerantes a serem intolerantes e também não forçar aquela pessoa a aceitar uma cultura. Eu aceito como o Adão aceito como o Fábio mas eu não vou me portar da mesma forma que eles. Né? Então esse é um ponto que tem que haver tolerância. O que eu vou falar para vocês a respeito desse processo de São Miguel? Então, assim, eu queria exatamente ser um agente provocativo dentro daquele contexto, né? Eu acreditava, então, há 5, 6 anos atrás, que aquele local, ele tem uma potencialidade imensa. São Miguel hoje é uma cidade que poderia ter um padrão de qualidade de vida extraordinário, enfim, se enquadra dentro de vários programas federais e tudo mais e tal. Tive uma passagem pela prefeitura, vou rapidamente, né? Mas a questão, assim, São Miguel é um local que ele é dividido em grupos muito atuantes. Então, tu tem, no mínimo, 3 segmentos ali. Tu tem este substrato dessa colonização, dessa recolonização, como tu colocou. Então, são os grandes pecuaristas, né? São as pessoas que detêm o poder econômico ali. São Miguel é uma das cidades que tem na região dos IDHs mais baixos. Então tu tem assim, dados de 3 anos atrás, tu tem 52% da população vivendo abaixo da linha de pobreza, né? Dentro dessa nova configuração da economia, da sociedade e tal. Mas o que acontece? Existe uma luta, então, entre estes nativos, vamos colocar assim, entre os índios, que também têm um espaço, mas que têm uma participação mínima nas decisões da sociedade miguelina, e tu tens os representantes dos órgãos de preservação do patrimônio, IFAM, IBRAM. Então, e tu tem, obviamente, os empresários, né? Sim. Que oscilam. E no meio de tudo isso, o turista que chega o turista lá, que chega ali, exatamente. Só que o que acontece? Que é aí que vem muito dessa questão da De La Fuente ter surgido ali. São Miguel recebe turistas de todos os tipos, as famílias que são tradicionais, toda aquela coisa tem esse segmento. Mas tem um segmento que é os mochileiros europeus, vamos dizer. Sim. Essa galera que, né, vai fazer um ano sabático. Lonely Planet. Né? Exato. Aquele povo. Então, eu vou contar uma história rapidamente que eu acho que resume o que tu me perguntou. Sabia que o Planeta Solitário passou por aí, passou por São Miguel. São Miguel, para te ter uma ideia, foi citado no passado, num blog, como um dos lugares desertos que tu teria que conhecer antes de morrer. Dos 100 lugares desertos. Assim. Eu morava lá naquele período, eu digo, bom, né? Tudo bem, onde é que estamos? Mas tudo bem. Eu faço parte de uma comunidade internacional de mochileiros, chama Couchsurfing, né? Essa não é propaganda, eu acho. E o que acontece? Eu recebia, então, volta e meia aparecia gente da Tailândia, recebi tailandeses, recebi pessoas da França, não sei o que, em São Miguel. Eu era o único surfer, digamos lá. E eu recebi uma menina, a Zoe, que morou em São Miguel e fez o mestrado dela em turismo, analisando exatamente as razões porque nesta faixa missioneira, né, que a gente já falou aqui semana passada, de Brasil, Argentina e Paraguai, por que o desenvolvimento é tão restrito? Ela passou 8 meses ali enfrentando a comunidade toda. E com uma visão de fora para dentro. Exatamente, ou seja, ela não tinha os vícios que a gente tem ali, ou então ela não tinha as restrições, não vou falar com o fulano porque eu não gosto do fulano. Sim. Ou eu não vou questionar o cicrano porque ele tem uma visão que eu não concordo, essa coisa toda. Então era um agente neutro e chegou à seguinte conclusão, que é isso que eu acho que amarra. Não anda o negócio, e aí eu traduzo, eu espraio isso para as missões, porque não existe um entendimento mínimo entre as pessoas. Que é o problema que o próprio Zé Roberto, né, que questiona isso sempre, ele coloca como o grande dilema missioneiro, né? E eu concordo plenamente com ele nesse aspecto. O que acontece? Tu não tem... eu não quero te ver bem, Fábio. Eu não quero te ver bem, Norton, tu entende? Porque se tu ficar melhor do que eu na geopolítica, no jogo das cadeiras local, eu vou perder espaço, né? Eu não vou manter o poder que eu tenho, aquela coisa toda. Então, antropologicamente, São Miguel é um espaço assim que rende milhares de questionamentos e sei lá, a parte acadêmica tá lá e tudo mais. A De La Fuente, então, ela surgiu nesse contexto como uma zona neutra.
A minha casa era o espaço, como eu era meio alien naquela coisa toda, as pessoas iam lá e a gente tinha uma liberdade de diálogo que tu não tem num contexto como esse. Ou seja, vamos voltar pro Facebook, que é outro tema nosso também, tu acordava de manhã, eu me acordava de manhã, ou seja, lá a hora que fosse, eu sempre fui tratado como alguém que gosta de dormir bastante pelos meus amigos, mas eu vou dormir tarde, Fábio, também, né? O que acontece? O pessoal chegava e tu abria o Facebook e tu sabia tudo o que estava acontecendo em São Miguel, que nem tu vê aqui, mas de uma forma muito mais enfática. E a gente questionava essa exposição, essa forma. Então, este grupo de pessoas que acabou se vinculando eram os diferentes daquele local. Né? E se tornam marginalizados por isso? Em alguns níveis, sim. Aí tu tem que ter um jogo de cintura para te conseguir te manter nesse ambiente economicamente. Claro. Porque assim, a De La Fuente, naquele contexto, e é isso que trouxe a gente de volta para cá, que me trouxe de volta para Santo Ângelo, assim, isto só teria valor na medida em que tu consiga produzir recursos com isso. Claro. E a ideia, o motor por trás, ele é muito mais importante também. É lógico que isto visa lucro, visa, né, obter recursos para viver. Exato. Mas há uma ideia por trás disso que é tudo isso. E foi forjado neste cenário. Temos aqui um relicário, um porta-retrato. Sem retrato. Sem retrato, um porta-treco. Isso é um kit de risque-rabisque, na verdade. Muito legal, um risque-rabisque com uma caixinha para guardar já. Exato, régua. E conforme foi explicado aqui a semana passada, vamos tirar da frente um pouco, que daí o Luft mostra para nós. Aqui está o relicário. Ali eu gostei muito do risque-rabisque aqui, ó, essa tampinha aqui, ó, que abre e dá para colocar as canetas lá dentro. Quem nos ouve no rádio só imagina um risque-rabisque muito bonito, com uma caixinha justamente para se guardar as canetas, né? Essa coisa do rádio sendo transmitido pela TV, tem disso, né? Tem momentos que a gente tem que... fica mais fácil a gente mostrar, mas tem que lembrar, como eu sempre digo, dos fiéis radioouvintes aí, no trânsito nesse momento. 12h28, a gente faz o primeiro intervalo do Café Missioneiro e volta em seguida. A melhor do seu rádio. Cada vez, a cada dia, digamos a cada turno, eu me convenço mais de uma coisa, que o que se falava alguns anos atrás, que nós estávamos entrando num período de transformação, é o que a gente ouvia aí há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Nós estamos dentro de um período de muita transformação. Hoje pela manhã eu conversava com o Serginho aqui e eu relatei para ele uma transformação, um Y, vamos dizer, né? O Y, ele é um caminho que se transforma em dois. Tentar explicar para uma criança como que se desenha um Y, ou um Y, ou um Y. É assim, vem com uma linha e essa linha se abre em duas. Mais ou menos esse é o momento que vive o Facebook. Ou ele vai... ou nós seremos totalmente absorvidos e viveremos dentro disso, ou nós seguiremos o outro caminho e ele será esquecido. As duas vertentes são muito fortes, não se sabe efetivamente o que vai acontecer. Porém, na semana passada, na quinta-feira, na verdade ocorreu um pouco antes, na quarta, entre a quarta e a quinta, se divulgou para o planeta que diversas instituições, empresas de mídia pelo planeta passarão a publicar dentro do Facebook o seu conteúdo, não gerando links externos, como é o caso das nossas publicações aqui. A gente utiliza o Facebook para divulgar a nossa produção de conteúdo e faz com que a pessoa interessada em observar o que estamos produzindo, que acesse o link. Pois agora está sendo criado um sistema que fica todo dentro do Facebook. A pessoa vai poder navegar pelo conteúdo dos meios jornalísticos sempre dentro do Facebook. Restringe, controla, facilita e tudo.
Só que no mesmo dia, agências de publicidade, meus amigos, reuniram-se, as equipes passaram a noite de quinta para sexta inteira, discutindo estratégia. Existe um modelo novíssimo de mercado, muito interessante da publicidade na internet, que é o que a gente vive aqui. A gente tem condições de mostrar para os nossos clientes de forma muito objetiva quantas pessoas viram efetivamente, quantas pessoas clicaram no anúncio, que é muito diferente de uma propaganda subjetiva, vamos dizer assim, num jornal, enfim, né? E então, nesse sentido, esse é um mundo novo, só que esse mundo já está sendo também questionado. Então, nesse sentido, empresas e associações e grupos que pensam em se valer, daí saindo um pouco desse universo da tecnologia, o universo virtual, de dar valor para coisas mais simples, de lembrar que podemos continuar vivendo e muito bem fora das redes, que consigamos viver de uma forma mais tranquila e tal. E daí então hoje, eu digo para vocês, eu quase todos os dias eu estabeleci para mim, para que eu possa me sentir bem também, leituras de assuntos legais, assim, de coisas otimistas, e daí isso implica desde autoajuda, trechos da Bíblia, o que aparecer pela frente aqui, textos de empreendedorismo, é uma miscelânea isso, mas sempre com o objetivo de descobrir coisas boas. Pois hoje pela manhã, então, eu aprendi um troço bem legal que tem em São Paulo, denominado Bike Café. Eles estão puxando para si o conceito que isso foi criado no Brasil e papapá, mas eu já fico em dúvida se não tem um europeu aí dessa linha pós-hippie, assim, que inventou isso em algum lugar da Holanda ou lá nos nórdicos, lá na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, alguma coisa assim. Mas o que é isso? São os velhos triciclos, as bicicletas de 3 rodas, seja 2 rodas atrás ou 2 rodas na frente, muito chiques, assim. Eu até tenho uma foto aqui, Luft, se tu quiseres mostrar. Eu tenho uma, para quem nos assiste pode dar uma observada aqui. Então se cria um design legal e tal, e passa-se a frequentar ambientes cheios de pessoas, com a bicicleta lá pelo meio, vendendo café. E logicamente que esse café daí já tem todos esses elementos de frescura, diria o pessoal lá de São Miguel, Adão. Mais ou menos. Aquele negócio todo ali, né? Que daí vai um barista junto, cria uma embalagem legal. Mas a grande história que está por trás disso é tentar imaginar, então, um lugar, um parque, né? Aqui também não temos isso. Mas um parque onde tu olha ali para cima, tá passando uma moça pedalando e dentro daquela caixa que ela carrega tem um café super especial naquele momento teu de lazer, que substitui a velha cervejinha ou coisas assim, né? Então eu fiz esse retrato aqui mais ou menos para que a gente continue o nosso bate-papo pensando nessas coisas boas. O que vocês me dizem disso, senhores? Norton quer? Quer começar? Uma vergonha, Norton. É uma ideia antiga essa do Bike Café. Exato. Tanto como o entregador de leite, aquele que ia te levar todo dia o leite naquela embalagem de alumínio, uma embalagem de vidro, né? Hoje em dia não se tem mais. Hoje em dia o que aconteceu? As regras sanitárias e todo um problema se criou em cima disso. Né? A questão é que virou um paradoxo isso aí. Porque os gerou caras outros problemas. Os caras estão botando porcaria no leite, sendo soda que cáustica. Antes se recebia, o máximo que se tinha dentro era um pouco d'água. E se tu tivesse respeito à relação com
com o leiteiro, ele não faria isso, ele não faz isso. Normalmente os nossos produtores aí a gente sabe, né? Por exemplo, na feira, é complicado, a gente sabe que tem regras sanitárias. Continua, desculpa. Tem regras sanitárias. E aí o que acontece? Esse produto que adquirimos aí no dia a dia, no supermercado, tem vários componentes químicos que a gente está ingerindo sem ter conhecimento disso, e também gera um lixo, né? Que agora Se não fosse isso, a De La Fuente reaproveita. Hein, Adão, como é que ia ser? Nós estamos propondo aí, tu não vai ter mais material. Não, mas assim, ó, se tu considerar que, eu acho que eu falei, esse número é assustador, que até a Atrapac produziu só de uma unidade ano passado 12 bilhões de embalagens. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, em Ponta Grossa. De uma marca só. Não. Na verdade é assim, eles produzem o parque industrial da Tetra Pak, eles imprimem, é uma grande, Uma grande gráfica. Uma grande gráfica, exato. E ali foram produzidas 12 bilhões de unidades das caixinhas de leite naquela fábrica. Loucura. Aí tu tem outra fábrica em São Paulo, tu tem mais 2 fábricas da concorrente deles, quer dizer, a gente calcula, imagina que deva ter umas 25 bilhões de caixas, embalagens circulando por ano no país. Aí dá tempo de reciclar, né? Tem material suficiente. Aí aproveita, só deixa, né? Mas o que eu acho estranho ou interessante nisso que tu colocaste, Fábio, assim, ó, a gente está tão habituado com a intervenção da tecnologia a ter relações mediadas, que a coisa de tu sentar com alguém, de tu tomar um café junto com um grupo de pessoas e tal, ela tá acabando. É isso que eu acho que essas ideias inovadoras e tal, elas acabam proporcionando uma reaproximação entre as pessoas. A partir do momento que assim, que tu faz tudo pelo celular, que tu, através do Facebook, tu acaba tendo conexão com as outras pessoas, essas práticas que tipo a Bike Café, acredito que busca retomar, das pessoas se reunirem em torno de algo, que eu acho que é o diferencial. Né? Tá tudo muito virtualizado, a gente acaba não tendo contato real uns com os outros, né? E a representação tu acaba entrando, porque o Face é uma pura representação, se tu for ver, né? Tu tá ali expondo a melhor parte de ti, ou aquela parte que tu quer que as pessoas vejam, né? Mas eu tomaria um café no Bike Café, claro. Mas assim, só alguns números em relação a isso. O interessante é que, por exemplo, uma das empresas, tem 13 empresas fazendo isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma delas tem compromisso até 2016 já. Todas as semanas agendadas em eventos e tal. Se cobra cerca de R$ 3.600 para um evento de até 300 pessoas, mas daí se acerta se as pessoas pagam um café individualmente ou a pessoa que está organizando um pacote. E é isso, é interessante. E outra coisa que a gente está vendo aí, a febre dessa comida de rua pelo país. Demorou um pouco para chegar em Porto Alegre, mas indo a Porto Alegre a gente já vê isso, porque é diferente do tradicional cachorro quente, o crepe, o churro, ou o espetinho, nossos exemplos aqui, né, que temos diversos em Santo Ângelo. É diferente um pouco disso, é um tipo de comida de rua eu tenho que controlar as palavras às vezes aqui, né, com uma bela de uma frescura em cima, né, ela serve em um prato gourmet, é que nem a história. Tem um supermercado, eu tenho que contar, isso assim, ó, vocês me desculpem, mas é assim, ó. Tem um supermercado de Santo Ângelo, todos nós frequentamos, a gente gosta muito, a empresa local. Temos lá a denominação para asa de galinha, ou a coxinha da asa, é drumet, né? E daí tu vai, conforme o tipo de supermercado tu encontra o coxinha da asa, ou asa de galinha, aquelas denominações. Na verdade, são denominações. O mundo ganha essa denominação gourmet para se fazer velhas coisas, né? E daí tem gente inteligente nesse meio que acha forma de ganhar dinheiro com isso.
É mais ou menos isso. Né? Vender o mesmo produto com o nome gourmet, em vez de cobrar R$10, cobrar 50. Mas o mesmo produto, coxa da asa ou grumete. Mas aí eu acho que não chega tanto no exemplo da coxa da asa, tá dentro de uma realidade de mercado, né? E nós... eu digo até uma aposta, né? Uma visão do empresário. Se a população... o povo começar a comprar o produto e ele obter esse lucro, esse retorno, por que não, né? É a visão empreendedora dele. Aí cabe a nós criticarmos, né, de uma forma construtiva, se vale a pena comprar aquele produto ou não. Muito bem. Então, agora a gente... Adão, eu quero aproveitar antes da gente entrar no outro assunto. O pessoal se interessou muito em relação a um relato que tu fizeste de uma ida à Argentina. Eu gostaria que tu resgatasse um pouco isso e contasse que tem novidades dessa semana em relação a uma ideia de vocês de irem num grande encontro aí na América Latina. Certo. A gente participou ano passado, em maio do ano passado, do primeiro Mixur, que é o Mercado de Indústrias Culturais do Sul. Na Argentina, em Mar del Plata, levamos os produtos, lançamos lá, enfim. Na verdade, a gente foi para se colocar à prova, né? Dentro de um cenário, de um contexto em que tinha representante de 10 países, com produtos de altíssima qualidade dentro dessa questão da economia criativa e tal. Fomos super bem recebidos e o Mixur acontece, a segunda edição, ano que vem, na Colômbia. Ou seja, a gente hoje está totalmente focado para poder levar os produtos com esse traço missioneiro para expor nesse evento. Mas a novidade é que ontem chegou, como a gente está nesses bancos de dados, chegou o convite para participar do MICA 2015, que é agora de 3 a 6 de setembro, que é o Mixur da Argentina. Ou seja, volto a dizer, como eu falei semana passada também, a Argentina hoje ela é referência internacional na área da economia criativa. Quando se fala, por exemplo, em crise no Brasil, está se falando sobre isso de novo, é o momento propício para que esse tipo de atividade comece a crescer e a se encontrar caminhos para fortalecer o segmento, né? Então, o que acontece? O MICA, então o convite que veio foi exatamente para participar como vendedor em rodadas de negócios. É uma oportunidade super legal e também para fazer um esquenta, digamos, para a Colômbia no que vem, né? Adão, a gente sabe que no começo, a partir da virada do século, a Argentina enfrentou uma crise incrível. Exato. Né? Nesse período, foi o período que nós aqui praticamente invadimos a Argentina. Certo. Seja aqui pertinho, a 70, 80 quilômetros, seja mais adiante, isso aconteceu com diversos, eu me lembro, por exemplo, um período longo de viagens de motocicleta para a Argentina, com uma turma daqui de Santo Ângelo, a gente invadiu literalmente a Argentina. Eu me deparava com situações assim, o pão virou o alimento básico do argentino, por muito tempo. E eles começaram com criatividades, né? A história do fortalecimento de uma coisa surgida bem no passado, do Media Luna, que passou a ser vendido nas ruas por centavinhos. As pessoas caminhando na rua, gente vendendo pão e gente comprando pão e comendo pão lá fora. E daí, quando eu recebi argentinos aqui, eles não conseguiam parar de comer pão, rapaz. Eu quero dizer, nós não vamos... nós estamos num período de crise, né? Ela está aí, se sente em diversos segmentos. Não estamos aqui fomentando essa crise. Eu até comentei com entrevistados aqui que Santo Ângelo sempre está meio inverso. É o inverso do país. Nós estamos aqui numa iminência enfim, já vivemos um período de uma boa safra, o que representa dinheiro no comércio. Eu quero que tu, a partir dessa experiência que tu tem da indústria ou da empresa ou desse mercado criativo, que tipo de alternativas, Adão? Eu não estou querendo que nos dê o segredo do sucesso, mas que tipo de alternativas os argentinos encontraram nesse período dos anos para cá? Tu já entendeu a pergunta? Claro. É isso aí.
Eu acho que existe um traço nos argentinos, que nós, os gaúchos, existe uma rivalidade, se fala muito disso ainda, Não né? dos brasileiros. eu Exato, acho, mas assim, ó, o argentino, ele é, por tradição, creio eu, orgulhoso do seu próprio, da sua própria cultura, do seu próprio país, né? Uhum. De alguma forma, eles se apropriaram disto. Eles resolveram erguer a cabeça, se é que a gente pode falar dessa maneira, durante esse período. Com a roupa pelos- costuradinha, remendada, mas com com toda a um fleuma. adereço ali que deixava aquela roupa costurada e remendada única. Eu acho que esta é a grande contribuição, é o exemplo que esses caras têm para passar pra gente, assim, ó, que é o que a gente vê quando tu vai para lá. Existe, assim, ó, no âmbito da economia criativa, tá? Assim, eu tenho um dado aqui, ó, que é de 2008, eu trouxe algumas estatísticas, né? Uhum. A economia criativa em 2008, no período em que a economia global, por causa da quebra, nos Estados Unidos aquela coisa estava em declínio, ela teve um faturamento internacional, né, acumulou R$1 trilhão. Ou seja, quer dizer, é um valor expressivo se a gente for falar em números. E a tendência é que ela crescesse, e os dados confirmam isso, 14% ao ano, ao contrário de outros segmentos da economia que estagnaram, né, e que continuam ainda em crise. O que os argentinos, então, têm como contribuição, respondendo a tua pergunta, primeiro eu acho que é não ter medo de arriscar empreender alguma coisa nova. Que eu acho que é uma das coisas que nós, missioneiros, ainda temos muito receio. Por exemplo, o que tem de bom nas missões que pode estar em locais como esse, né? Tanto quanto a de La Fuente, lógico. Vou puxar para o meu assado aqui. Por exemplo, tem um trabalho em São Miguel de uma artesã que trabalha com lã, né? Que é herdeira de acho que eu não falei isso semana passada, não lembro. É herdeira de uma técnica centenária, né? Então tem as ovelhas, eles tosam, eles cardam, eles tratam aquilo e tal, tear manual. São trabalhos belíssimos, assim, ó, e esse pessoal tá lá no interior, né? Vende muito bem pro europeu que vem a São Miguel, que paga R$500 por uma peça, R$1.000, enfim, mas que não tem um posicionamento do seu trabalho. Então, na verdade, a De La Fuente, a minha presunção, se eu posso colocar dessa forma, é exatamente abrir a picada para que outros empreendimentos criativos como o nosso possam se posicionar também. Eu não quero fazer isso sozinho, certo? Assim, Tá, me dá exemplos do que tu encontra numa rodada de negócio norte, tu pode participar. É que eu vou me empolgando aqui. Tu tem total liberdade, o microfone tá na tua mão. Aqui, por exemplo... Por exemplo, o que tu encontra numa rodada de negócios lá na Argentina de produtos? Uma coisa fantástica que eu vi lá, que a gente viu e que, inclusive, não é distribuída no Brasil. Detalhe interessante. Os caras pegam pneus, né? Pneus que trituram esses pneus e transformam em vasos e bancos. Tá? Então tem no Facebook, tem na internet uma página, chama a Buna, é o nome se tu colocar ali Buna AR, chama UAU Studio, é o nome disto. Eles produzem então em série, né? É um grupo de designers lá que criaram isso, já levaram porque um dos traços interessantes, eu volto a frisar, da economia criativa e das indústrias criativas é a penetração em outros mercados, no mercado internacional. Tudo que tu faz, tu tem que ter o foco que tu tá levando um produto com identidade local pro mundo. Este é o teu ambiente de negócios, né? E eles fazem isso muito bem. O que mais? Na Patagônia tem um grupo de pessoas lá que trabalha com o lã e eles montaram uns bancos que num primeiro momento tu olha para aquilo, são ovelhas o banco. Sim. Então a linguagem, o design daquilo, eles recuperam, né? E esse é um dos principais traços, volto a dizer, da economia criativa. Tu tem que ter, por isso que tem um relicário, né? A gente costuma colocar o São Miguel aqui dentro, São Miguel Arcanjo, que é uma coisa que tem a ver com a localidade e tudo mais. Os blocos da série Missões que a gente faz, tem os 7 povos, então tem um histórico, essa coisa toda. Não se trata simplesmente de reciclar, mas de tu usar ou de tu empregar ou potencializar aquilo que tu tem na tua região para mostrar para os outros, né? Quem senta à mesa com o artesão na Argentina? Nas rodadas de negócios, geralmente se convida pessoas do mundo inteiro. Então, por exemplo, o mercado, a economia criativa, ela pega vários segmentos.
audiovisual, entra artes cênicas, entra o artesanato, ou desenho, como eles chamam, música, tá? O que mais? Videojogos, é outra área. Então, tudo que é feito na tua oficina, no quintal da tua casa, e que tu consegue agregar um valor àquilo e ter uma lógica de comercialização que seja interessante, chama. E moda também, que é outro segmento muito forte hoje. Então, tu conhece, tem uma publicação em inglês, eu acho, chama Harper's Bazaar, algo assim, sabe disso? Esse pessoal, por exemplo, estava na Argentina no passado, adquirindo ou procurando peças da América Latina para expor na publicação. Tu entende? Tu tem grandes empresas de design ou mesmo de outras áreas posicionadas ali para comprar. A rodada de negócios a gente não participou, porque nós não tínhamos o credenciamento, né? Que só quem foi através do MIN que tinha. É muito sério, é tudo muito organizado. Teve gente que saiu de lá com grandes negócios. Então tu leva tuas peças, que é o que a gente está planejando, tá vendo, considerando a possibilidade de fazer agora em setembro. Tu leva tuas peças, vai estar lá o pessoal que vai estar ali e eles vão te dizer, isso aqui não presta. Isso que é o interessante, tu também isso é legal. Tu entende? Não adianta só imaginar. Não é um oba-oba, assim. O risco que nós corríamos quando nós levamos as nossas peças foi que as pessoas simplesmente dissessem, isso aqui é ruim. É lixo. E é lixo. Não, eu tenho brincado, até vou fazer um trocadilho infame aqui agora. Bárbara. É infame. Isso eu tenho muito medo sempre. Não, mas o pessoal diz assim, a gente brinca, o nosso dinheiro dá em árvore, tu tá entendendo? Porque ele tem muito papel aqui dentro. A gente brinca. Mas assim, o mercado, Fábio e Norton, ele tem sido levado muito a sério. Então, assim, é um nível além do artesanato convencional. Tá? É assim, tu tá agregando elementos e tu tá vendendo isso como parte tu tem que ter orgulho de onde tu tá, antes de mais nada, né? Fazendo um parênteses aqui, uma crítica até falando em cultura, em desenvolvimento da nossa região e tudo mais. O que o argentino tem que nós não temos e eles já tiveram essa iniciativa, estão tendo essa iniciativa? Há quantos anos ocorre esse evento que tu participaste? O Mixur, exatamente, a primeira edição foi no ano passado. Mas eles já têm, assim, uns 10 anos de... Mas é mais ou menos a história que Charles Darwin, eu acho, a necessidade cria o órgão. O Darwin jurava que era assim. A coisa não é assim. Mas no caso deles, foi a pura necessidade. Eles não tinham da onde tirar mais as coisas. Então eles trataram de se enquadrar antes dentro dessa visão de necessidade de reciclar e tal. Muitas vezes um momento de crise faz surgir novas ideias. Aquele que empreende, tem uma certa criatividade, se aproveita do momento que, se fosse um momento de vultoso, não se teria essa ideia. Mas aí que eu digo o seguinte: além da tua empresa, dá para contar nos dedos do que nossa região produz um trabalho semelhante. Mas aí que eu questiono. Por exemplo, assim, vamos pegar um exemplo que não se aplica diretamente, mas que eu vejo como inspirador pra gente também. Teve aqui também, né, no programa, o Seu Fim, né? Sim. Esse trabalho ali é um trabalho que contribui muito para a questão de tu dizer, não, nós temos condições de criar algo próprio que carregue a identidade missioneira junto. Tem um pessoal em Giruá, por exemplo, que trabalha com são artesãos, já levaram até para a China o material e tudo, circulam por aí, que é um trabalho feito com a casca do butiá. Artesanato feito com casca de butiá. Casca do butiá. Eles usam tudo do butiá. Não, a casca só, o resíduo e aquela bolitinha que tem dentro, a semente, né? Sim, aquilo. sim. Então, assim, é uma questão de tu, acredito, primeiro tu tem que ter orgulho daquilo, da onde tu tá. Eu acho que antes de mais nada, porque senão tu não vai vestir uma camiseta daquele contexto, tu não vai levar aquilo junto, né? Então, o que os argentinos têm? O que nós temos, assim, como identidade comum também? As missões, elas são subexploradas em termos do artesanato, na minha opinião, e em termos, assim... Não vamos entrar na área do turismo, né? Que essa não é o chão que eu piso também, de fato, mas e tal. Nós temos como produzir produtos culturais de qualidade com esta identidade.
E isso que eu vejo que é o caminho pra gente e tudo mais, que tem se feito muito pouco, na verdade. Fábio. Pois bem, eu tinha separado mais um assunto, agora 13h59. Desculpem por ter dito o 12h30 e poucos, há pouco. Os meus óculos me atrapalham, né? E a gente está concentrado no assunto e acaba perdendo a hora. Faz algum tempo que eu quero falar aqui sobre isso, sobre algumas razões que poderiam ser uma boa ideia para se abandonar o Facebook. Eu só vou pincelar aqui, eu só não vou marcar para a semana que vem com vocês de novo, porque eu tenho compromisso já estabelecido com um palestrante que virá a Santo Ângelo na semana que vem. É uma das maiores autoridades em Excel do país e ele vem dar uma palestra aqui. E eu tenho procurado, já que as pessoas quase não frequentam palestra em Santo Ângelo, tenho insistido com os palestrantes que eles venham aqui no programa, né? Pelo menos as pessoas Ótima ouvem. iniciativa. É porque é danado, né? Vem tanta coisa boa para a cidade e as pessoas não vão. Então eu tenho tratado, e isso é um esforço muito grande para se fazer, porque depende de uma certa logística, a hospedagem da pessoa, e às vezes não dá. Então quando dá, eu já consigo marcar com antecedência. Então esse é o papo da semana que vem. Eu só vou pincelar aqui, rapaz, e daí vamos ficar isso meio como tema de casa. O Adão tem aqui uma publicação que ele trouxe, mas eu pelo menos vou citar alguns pontos em relação a isso que nos toma tanto tempo. O tempo gasto no Face é sempre maior do que o tempo que a gente deseja efetivamente estar lá. Ele serve para nos desmotivar muito. Só estou dando pontos negativos, tem pontos positivos. Nós temos muitos contatos e poucas amizades. Eu quero ver se vocês concordam com tudo que eu estou dizendo. Tem muita informação inútil. Muito. Danifica, e isso, eu tenho uma loucura por teoria da comunicação. O Facebook danifica a forma com que a gente se comunica. E isso aí, assim, eu posso falar 1 hora para vocês sobre isso. Quase tudo que está dentro do Facebook é maquiado. Tá? Só não conseguem maquiar. Eu tenho uma briga com uma senhora que é amiga minha, dona do restaurante em Porto Alegre, que não sabe regular a câmera fotográfica dela. Ela é proprietária de um dos melhores restaurantes da cidade, publica as comidas maravilhosas que ela faz, só que todos os molhos dessa senhora são esverdeados ou marrons. Eles não têm, ela tem que fazer o Luft dar risada aqui, é um balanço de branco, alguma coisa assim. Então, é pior, né? Porque é maquiado pro mal ainda, né? Porque o produto real é muito mais bonito do que... Tá? E outra coisa que eu considero a pior de todas. Já existem pessoas que o Facebook tornou-se a vida da pessoa. E a vida real da pessoa, ela praticamente não existe mais. E isso é muito triste. Então, eu acerto com vocês aí, a gente voltar aqui, misturando um pouco desse papo, que eu gostei da leveza, da oxigenação que tu traz, Adão. Ela é muito necessária, entende? E aí que está a importância da tua luta de tanto tempo aí, usando o termo que nós não tínhamos usado nenhuma vez hoje aqui, nessa vida alternativa que tu te propôs. Tá? Eu agradeço muito, então é isso. E ok? Muito obrigado mais uma vez. Muito bem, voltamos amanhã, boa tarde. O Matheus Rassa está ali com a camisa preta dele hoje, só rock and roll e nada de reggae. Boa tarde. A melhor do seu rádio.